Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje eu recebo a professora Consuelo Corrêa, ela que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no estado de Alagoas e vai nos falar sobre vários assuntos, entre eles uma pesquisa que foi feita pelo movimento Todos pela Educação, dando conta de que 49% dos docentes no Brasil não indicariam a carreira do magistério para os jovens brasileiros. Portanto, a gente inicia essa entrevista hoje com este assunto e eu aproveito para agradecer antecipadamente a professora Consuelo Corrêa a sua participação no Frente a Frente mais uma vez. Frente a Frente que está sendo transmitido neste horário ao vivo, pelo Facebook e oportunamente vocês vão ter acesso a essa entrevista também pelo YouTube. Professora, qual é a reação que se pode ter a sociedade brasileira ao constatar que os próprios profissionais da educação não indicariam essa profissão tão importante, a profissão que antecede todas as outras para os jovens brasileiros? Boa tarde, Gorete. Muito obrigada mais uma vez estar aqui no seu programa. Já vim aqui várias vezes no Frente a Frente. Para nós é um grande prazer estar mais uma vez com você e com toda a sociedade alagoana debatendo educação. Nós gostaríamos de um discurso bem mais feliz, de estar tratando de outras políticas educacionais que valorizasse os educadores como um todo e como pensar essa política de melhoria para a sociedade alagoana, que é um dos estados que tem o maior índice de analfabetos. Infelizmente, a gente recebe o resultado dessa pesquisa com muita tristeza. Como você bem colocou, a profissão docente, ela antecede todas as outras. Nós formamos todos os outros profissionais, o médico, o engenheiro, o jornalista, todas elas. Entretanto, não somos reconhecidos, valorizados. Isso nos entristece bastante e que pesquisas feitas também constata-se que hoje nós temos no Brasil os cursos de licenciatura são os mais esvaziados. Ninguém mais quer ser professor. Não quer pelas condições de trabalho, pela falta de valorização, pela questão salarial, sobretudo. Questão salarial é fundamental. Fundamental porque é esse discurso que a gente faz, o discurso, mas com a firmeza de que possamos avançar nessa valorização. Por isso, a nossa luta é constante, é incessante, para que conquistemos essa valorização, que sejamos reconhecidos diante da importância de ser professor. Um detalhe, professora, essa pesquisa foi feita com profissionais que têm entre 11 a 30 anos de carreira. E, na verdade, são esses profissionais que são os mais prejudicados quando a gente vai olhar a carreira do magistério, onde se estaciona em termos, inclusive, salariais. É verdade. Não há esta valorização, não há uma carreira, um plano de carreira decente para esses profissionais, para que eles ascendam nessa carreira. Nós temos um profissional no início de carreira, praticamente recebendo os valores de quem tem 25, 30 anos. Aqui no estado de Alagoas, a exemplo, nós temos o pior salário do Nordeste, o terceiro pior salário do Nordeste, O gestor, o governo do estado, na mídia, coloca-se muito que a educação está muito bem, obrigado, até que nós reconhecemos que houve a melhoria na infraestrutura da rede. Mas educação é um tripé indissociável, são elementos para funcionar essa engrenagem, tem que ter valorização, formação e carreira. Não basta ter um prédio bonito, com algo que lhe dê a condição de fazer o trabalho se os profissionais estão desmotivados, estão desvalorizados. Então, faz-se necessário esta valorização e o reconhecimento social desta profissão. Nós temos hoje nenhum reconhecimento social, esse prestígio social os profissionais de magistério têm. Porque nada contra os demais profissionais, mas quando se coloca, ele é médico, ele é jornalista, pode até estar desempregado, mas tem um prestígio da sociedade. Agora, quando vai para professor, é algo retraído, que ninguém valoriza. Mas qual seria a razão principal dessa, digamos assim, dessa desvalorização de uma profissão que é tão importante e tão reconhecida em nível internacional?
É a falta de reconhecimento mesmo daqueles que administram esse país. A gestão pública. A gestão pública, a privada também, de não reconhecer a importância. Claro que, como eu coloquei anteriormente, são elementos que fazem com que isso venha nesse contexto. A valorização, a formação é fundamental. Contínua, né? Contínua, porque você não pode pensar num educador que fez uma graduação há 15 anos atrás. Você tem que pensar para frente, nas novas tecnologias. Hoje, os alunos, eles muitas vezes vêm para a escola, sabem muito melhor mexer nas novas tecnologias do que o próprio professor, principalmente da rede pública. Isso fragiliza a atividade docente, no dia a dia, na sua prática. A atividade docente, fragiliza, porque muitas vezes ele não tem este equipamento também lá na escola. Então, as crianças, os jovens, eles estão mais atentos a esses instrumentos eletrônicos que estão fora do espaço escolar. Professor, agora na contramão desses problemas, né, a gente sabe que há um avanço também no magistério quando se instituiu o piso nacional do professor, né, do magistério. Mas o que aconteceu a partir da criação do piso até agora, até os dias de hoje? Veja só, como você bem colocou, um avanço tamanho para nós educadores e educadoras do magistério, conquistarmos esse piso em 2008. Foi uma luta incessante de mais de 2 séculos para que nós conseguíssemos avançar e ter um piso para o magistério. O que acontece? Ao longo desses anos, de 2008 para cá, a gente vinha numa crescente, tendo todos os reajustes normatizados pela Lei 11.738, que garante essa valorização. Porém, alguns gestores, a exemplo do Estado de Alagoas, eles não reconhecem esse percentual que é definido por lei para o piso anualmente para os profissionais que têm a graduação. Ele aplica apenas o piso para quem tem o magistério, o antigo pedagógico, e os demais, o percentual é um percentual diferenciado. Isso fez com que houvesse um achatamento nos nossos salários, que daqui a pouco o piso está virando teto. Pode-se dizer que a profissão de professor corre o risco de extinção no país? É uma preocupação grande. Como bem coloquei para você, há um esvaziamento muito grande nas licenciaturas, nas universidades. Hoje tive a triste notícia conversando com um jornalista, ele dizendo o curso de letras, de história no SESMAC fechou, né? Falta de alunos. Isso é muito grave. Muito grave. Mas o que a gente percebe também nessa política de retrocesso que a gente vem tendo pós-golpe desde 2016? A educação hoje está sendo vista como mercadoria, estão mercantilizando a educação. De que forma, professora? De que forma? Como a gente pode visualizar esse conceito de mercantilismo na educação? A gente vê de que forma os pacotes prontos de programas, de projetos que os gestores compram, né, e apresentam para as redes municipais, para redes estaduais, pagam assessorias caríssimas, implementam esses projetos, algo que vem pronto de fora, de outros estados, que muitas vezes não condiz com a realidade nossa, mas são implementados. Pacotes caros, então... Sobre esses pacotes de consultoria, professora, existe ainda uma outra condição, né? É que esses profissionais que são ultra bem pagos, chegam aos estados, se apropriam do conhecimento dos profissionais efetivos nas secretarias de educação e, normalmente, depois de todo o conhecimento do que se é trabalhado nas equipes pedagógicas, formalizam um produto e carimbam como dessas assessorias, e isso fica difícil na prática para quem assiste isso no ambiente de Estado ou de União, aceitar, não é, esse tipo de coisa. Difícil, até porque quem está lá no chão da escola perde a sua autonomia pedagógica. Quem conhece da minha realidade sou eu que moro lá, sou eu que lido com as minhas crianças, com meus jovens. Então, perdem a autonomia pedagógica em nome de uma inovação que é feita por alguém que está nos gabinetes, não tem base teórica no chão científica. Da escola também? Exatamente. E se apresentam estes projetos, esses programas, nas redes, se compram esses pacotes. E não está sendo diferente quando nós temos a reforma do ensino médio, que não é reforma, é uma antirreforma, porque reforma é coisa boa, é uma antirreforma que desregulamenta o ensino médio,
Temos uma base nacional curricular comum que se coloca nesse documento, que ela vem para efetivar essa reforma do ensino médio e diz o seguinte no seu texto, que as disciplinas do ensino médio serão obrigatórias agora, somente matemática e língua portuguesa. Ou seja, filho de pobre, na rede pública, ele só precisa aprender a ler e a contar. Ser mão de obra barata para o mercado de trabalho. Eu não vou ser cidadão, ser crítico, ser pensante, porque sociologia, filosofia, biologia, química, ciências, essas poderão desaparecer do currículo porque não terá obrigatoriedade das gestões. O aluno que queira fazer um vestibular, né, um Enem para medicina, ele vai estar na rede pública praticamente alijado desse processo, porque ele não vai ver a matéria que é compatível, biologia, ciências, não é verdade? Você matou a charada. Filho de trabalhador não precisa entrar na universidade. Estamos retrocedendo à década de 70, 80, onde tinha os cursinhos pré-vestibulares ou os filhos da classe mais abastada da sociedade é que ingressavam nas universidades. É esta escola que está sendo preparada para o filho da classe trabalhadora, para o aluno da rede pública. Porque se eu quiser estudar, se eu quiser aprender todas as demais disciplinas, eu tenho que procurar uma escola privada. E é impossível, para quem não tem o recurso. Quem não tem o recurso. Né? Então, infelizmente, esta educação está sendo vista como mercadoria. Segregadora, na verdade. Segregadora, exatamente. A palavra é essa, ela é segregadora, não é uma educação inclusiva, né? Porque na década de 70, início de 80, nós tínhamos uma escola que ela segregava, eram as escolas. A escola era muito boa naquele período, mas não era escola para todos, era escola para poucos. Entretanto, ela universalizou, mas também perdeu a qualidade. Tanto que eu tenho perdeu a qualidade. Um exemplo claro, não é, que eu fui aluna da primeira turma do Premem, que era uma escola modelo que estava se instalando no CEPA na época, e nós víamos lá, além, né, das matérias do currículo normal, técnicas para o lar, técnica agrícola, técnica industrial, comercial, enfim, além de inglês e francês, e essa escola, ela teve vida curta. Ela hoje já não existe mais. Já não existe, né? Pois é. Então, são esses retrocessos de tamanho que nós estamos tendo na educação, a antirreforma do ensino médio, que é assim, quando foi colocado, 2016 para cá, muita propaganda na TV, que agora o jovem pode escolher o que eles querem fazer. Escolher como? Por opção dele, não, pela opção do gestor. Da imposição, as opções que foram impostas. Que são impostas e o governo, seja ele o ente estadual ou federal, vai dizer, não, aqui as disciplinas que serão ofertadas são estas. Você vai ficar aqui nesse espaço ou procure outro. Qual é a posição da Confederação Nacional dos Trabalhadores, melhor dizendo, em educação, para uma situação como essa, professora? Claro que nós temos textos, né, no site da nossa confederação que bate firme, não é, com relação à reforma do ensino médio. Agora, na Semana da Educação, nós estamos debatendo, mais uma vez, a antirreforma do ensino médio, que ela traz tamanhos prejuízos para os nossos alunos, para os nossos jovens, porque essa reforma é para o ensino médio e ela é avassaladora na formação do jovem, na formação do cidadão. Perfeito. Nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. O Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento
comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora Consuelo Correia, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação em Alagoas, que faz uma análise da educação pública brasileira, ou seja, as condições que levam hoje a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação questionar esse modelo de educação básica que está sendo aplicada no país. E agora a gente fala sobre a 19ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. Vem justamente essas discussões, professora, na construção de uma saída para essa situação? Claro que há 19 anos a nossa confederação ela realiza a Semana da Educação com o tema principal e com vários eixos. Eixos pertinentes que estão na ordem do dia, né? Está no nosso cotidiano das nossas bandeiras de luta. Então, a temática desse ano, pensar em educação é pensar no Brasil, né? Porque nós precisamos de uma educação com qualidade, com referência para o povo brasileiro, para que nós possamos avançar. Qualquer país, qualquer nação que avance, faz-se necessário ter uma educação com qualidade. Isso já vimos em outros países. Em outros países, com certeza. Então, China, Coreia, que tinham indicadores até mais baixos que os nossos. Pois é, com a questão de recursos e conseguem avançar, né? Porque tem zelo com os recursos que são aplicados na política educacional. Então, há 19 anos que a nossa confederação, ela traz essa semana de mobilização nesses eixos, na temática, denunciando para a sociedade brasileira o que acontece dentro das nossas escolas públicas, as mazelas do nosso estado, do nosso país, e cobrar dentro das nossas bandeiras o que é devido à classe trabalhadora, o que é devido aos educadores, o que é devido à sociedade. Então, esse ano, como eu coloquei, pensar no Brasil é pensar em educação, nós estamos trabalhando a temática da reforma política, que também é fundamental que nós discutamos no espaço escolar essa reforma política que é tão necessária, porque nós fazemos a leitura perfeitamente, votamos, mas sentimos que não é o desejo do nosso voto que está sendo representado lá no parlamento. Não são aquelas pessoas que nos representam. Hoje são os financiadores que bancam esse período. Então, ele traz um certo prejuízo na aplicação das políticas educacionais. A gente está debatendo a reforma educacional, como eu coloquei anteriormente, para que a educação não seja vista como mercadoria. Reforma tributária, que é salutar também. Precisamos urgentemente trabalhar a reforma tributária, onde hoje faz-se necessário que ela seja diferenciada, porque deve ser taxado as grandes fortunas, os bens. Não é possível que você compre um carro popular, você pague um IPVA tão alto, e quem compra iate, lancha, jatinho, helicóptero, não seja taxado em coisa alguma. Então, essa política precisa ser alterada. E para que adequada à maioria da população. A maioria da população. Você compra um pão, paga 17% do imposto aqui no nosso estado, a pessoa com maior poder aquisitivo também daqui de Alagoas paga o mesmo percentual. Então, assim, são discussões que muitas vezes as pessoas acham que ela não tem nada a ver conosco, educadores, e tem muito a ver. Porque se eu tenho uma política tributária que ela seja condizente com esta realidade, ela vai diminuir a desigualdade social do nosso país. Então, é importante que nós discutamos isso. Nesse contexto, nós também temos uma homenagem ao patrono da educação, Paulo Freire, né, que foi uma justa homenagem. Uma justa homenagem, que em 2012... Um homem que se dedicou ao estudo de uma educação libertadora. Né? Exatamente. Então, amanhã, o Brasil inteiro está fazendo um ato em homenagem, em defesa da memória de Paulo Freire, em defesa da democracia, né? Como você colocou, o patrono da educação, que foi reconhecido em 2012, uma lei reconheceu
Paulo Freire, um pedagogo, filósofo reconhecido internacionalmente, trabalhou muito bem o processo de alfabetizar jovens e adultos a partir da sua realidade, isso é fundamental, não é? Eu não posso trabalhar, como é que eu vou dar aula para o meu aluno, Ivo viu a uva, se o Ivo nunca comeu uma uva, não é? Então, ele tinha essa habilidade muito bem de trabalhar a partir da realidade do seu educando. Professora, qual tem sido a reação dos alunos, dos estudantes, ao receber uma discussão, digamos assim, em sala de aula sobre a realidade que se vive do ponto de vista político, educacional, social, enfim? Olha, hoje nós sentimos que tem alguns jovens que estão um tanto alheio, meio desacreditado na política, e é preciso que nós dialoguemos com eles, que nós não podemos colocar todo mundo na vala comum. Ainda tem pessoas que nós podemos acreditar. Nós temos que avaliar o projeto que é defendido por aquelas pessoas, para que a gente precise mesmo dar um crédito de confiança àqueles que disponibilizam o seu tempo, as suas vidas, a fazer esse debate e se propor a nos apresentar. Claro que a gente vive um momento conjuntural muito complexo. Nós temos vários jovens hoje no país que não viveram o período da ditadura. Isso tem nos preocupado bastante. Me parece que não compreenderam a história, o que aconteceu na década de 64, na década de 60, no período de 64, e isso tem trazido algumas dificuldades para que nós dialoguemos com os nossos estudantes. Tem sido meio difícil, né, fazer esse debate com eles. Porque o foco, suponho ser, a defesa da democracia. Com certeza, a nossa jovem democracia, ela tem sido retirada de nós. A cada dia esse golpe se aprofunda, a retirada de direitos. É preciso que nós entendamos, para que nós tenhamos os nossos direitos garantidos, é preciso primeiro aqui que nós temos a nossa democracia. Se a gente não tem a nossa jovem democracia, a gente não consegue implementar as outras políticas educacionais, de segurança e as demais. Que começa pelo respeito ao que preconiza a Constituição de 88, não é? Com certeza, sem dúvida, é um documento muito bem elaborado, muito bonito, a nossa Constituição, que garante todos esses direitos para nós e que vem sendo rasgado, não é? Infelizmente, vem sendo rasgado a nossa Constituição, os nossos direitos, e isso tem nos preocupado bastante. Mas há digamos assim, um toque de impaciência, não é? Há um incômodo. O que é que a gente observa nas discussões? O que prevalece é a intolerância, um sentimento eu diria, um sentimento odioso que Isso. impede uma discussão mais tranquila sobre a política partidária, a política econômica, a política social, enfim, qualquer tema que seja colocado em nível de rede social. Hoje existe um sentimento, não é, que esbarra na intolerância para essa discussão. Eu não sei se esse sentimento de intolerância, de ódio, eles estavam represados e agora com esse comportamento ele aflora, né, porque está muito presente hoje nas redes sociais, como você bem colocou, nos nossos debates, e fica muito difícil a gente dialogar com essas pessoas, até dentro das nossas próprias famílias. Às vezes, para a gente argumentar uma coisa, você tem que ter muita habilidade para não perder relações, porque debater essas questões de intolerância... Que é o prejuízo maior, não é, professora? Prejuízo maior para toda a sociedade brasileira. Ninguém pense que algumas posturas que se colocam aí, que acham que resolverá todas as questões do país, que é a solução do país, em hipótese alguma, a gente não vai conseguir resolver se a gente não tiver um país democrático, justo, para que hoje você que está aqui, eu que estou aqui, a gente debatendo determinadas questões, pessoas tombaram lá atrás para que nós tivéssemos essa liberdade de expressão e estar se colocando aqui dizendo o que nós sentimos, né? Então, infelizmente, as pessoas precisam entender
que isso foi algo que verdadeiramente aconteceu. Não é falácia, não é das pessoas que estão aqui colocando isso, as pessoas viveram esta situação. Professora, ainda sobre essas discussões da semana em defesa e promoção da educação pública, o que é que se observa hoje em termos da qualidade da educação pública versus educação privada? Pode-se comparar, claro, que a educação privada também está declinando? Com certeza. Pelas avaliações de grande escala que acontecem no país, o IDEB, que passa pelo SAEB, Sistema de Avaliação Básica, a gente percebe que mesmo a rede privada, né, onde o pai paga 2 vezes, porque ele paga os impostos e paga lá para o seu filho estar na rede privada, nós percebemos que várias delas não têm a qualidade que deveria ter pelos altos custos que são cobrados dos pais, dos alunos, né? Então, a gente percebe que elas estão muito igual à rede pública, a privada à pública, porque faltam ali as condições, a privada tem, mas nem tanto assim eles aparecem nesses indicadores. Muitas vezes nem a condição física, não é, estrutural da escola privada corresponde aos ganhos, não é, que se tem com o ensino pago. Não é? É verdade. A gente andou em algumas escolas, ontem mesmo eu estive no interior do estado, passei numa escola e vi o quanto uma escola pública, uma escola do estado, com uma estrutura física belíssima. O que me deu uma dor no coração é porque a escola está esvaziada de alunos. É uma escola sem vida. Uma escola que tem 28 salas, 28 ambientes para estudantes e funcionava 5 turmas à tarde. Pela manhã, segundo a direção, ela tem mais turmas, porém à tarde 5 turmas funcionando. Me deixou triste. Isso é evasão, esse esvaziamento de escolas que têm essa condição, na condição de escola pública, se deve a quê, prioritariamente? Olha, é um fenômeno que são N coisas que estão acontecendo, que está havendo esse esvaziamento na escola, né, no ensino fundamental e principalmente no ensino médio, não é só aqui em Alagoas, há um esvaziamento da escola e isso nos preocupa bastante, porque uma escola daquela, primeiro, um dos fatores, segundo que há esse esvaziamento, há essa evasão na escola pública, a taxa de natalidade tem caído também, isso a gente tem que ter a criança da creche ou da educação infantil até o ensino médio, né? As escolas também hoje de tempo integral, que elas funcionam com número reduzido porque elas funcionam nos 2 turnos, então houve uma diminuição do número de matrículas na rede pública estadual. Professora, na educação básica, como a senhora falou, que envolve a educação desde a creche até o ensino médio, não é? O que dizer do investimento dos municípios na escola, na creche, por exemplo? A gente observa que há um descompasso entre a necessidade e a oferta dessas escolas creche, né? E a gente sabe que tem que se dar importância, porque é a partir desse momento que a gente não vai ver tantas crianças na rua ou passando por situações como o cuidado que não existe até na própria residência dessas crianças, né? Pois é, há uma necessidade recorrente, não é, de se ampliar o número de vagas na creche, na educação infantil, que a base é a formação dessa criança, né? Teóricos já afirmam que nesse período dessa formação, os alunos têm uma necessidade de ter a formação da sua personalidade. Então, tem que se investir mais nesta base, creche, educação infantil. É o que nós não vemos. Nós temos uma demanda reprimida de muitas crianças fora da escola nessa faixa etária, muitas. Não é? Então, tem um prejuízo na sua formação, porque é o período dela que desenvolve boa parte do seu potencial e elas estão fora intelectual.
elas estão fora da escola. Pois é, crianças que até 6 anos não chegaram à escola. Não chegaram à escola. Nós temos algumas creches boas. Que são referências. Que são referências, tanto na estrutura física, às vezes faltam os profissionais, no programa do governo federal, em contrapartida com os governos locais, muito boas são os CMEs, elas são padrões, muito bem organizadas, bonitas, pouquíssimas. E tem outras que é de pedir misericórdia, né? Que parece mais um depósito de qualquer coisa do que mesmo a creche. Mas isso há o controle social feito também pelo Ministério Público que pode atuar. Olha, nesse veja sentido. bem, há uma cobrança, né? E aí a gente tem cobrado, tem denunciado o Ministério Público, a gente se pega, passa no interior e até aqui mesmo. Nós temos escolas que são creches, a gente vê tantas crianças num espaço tão pequeno, sem a mínima estrutura para acomodar todas aquelas crianças, né? Então, tem algumas que são bem arrumadas, que são desse programa do Pro Infância, são bem estruturadas, mas boa parte delas deixam muito a desejar nessa parte que é tão importante para a educação. Tem outras que realmente são boas, tem diretores que cuidam muito bem das nossas crianças. Pois bem. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estou de volta com a professora Consuelo Correia para tratar do tema educação. Voltamos já. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com o Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe a professora Consuelo Correia, presidente do Sinteal, Sindicato dos Trabalhadores em Educação, no estado de Alagoas. E agora a gente conversa, professora, sobre a greve na rede municipal de Maceió, que já chegou à casa dos 2 meses, e eu pergunto qual é o impasse que impede o entendimento nessa negociação dos trabalhadores em educação do município com a prefeitura. Olha, infelizmente, nós queremos trabalhar. A gestão não quer deixar. O ano passado, não se apresentou nenhum percentual de reajuste. Ao contrário, nós deflagramos o processo paredista. Numa sexta-feira, no domingo, o desembargador plantonista deflagrou a greve legal. Não fizemos greve ano passado, mas reajuste zero. Até hoje não foi julgado. Conseguimos uma audiência de conciliação, até então não saiu o resultado do ano passado. Este ano, mais uma vez em janeiro, encaminhamos nosso ofício buscando o canal de negociação, que a nossa database é janeiro. A gestão pediu que nós esperássemos o primeiro quadrimestre para ver a evolução financeira do município. Esperamos tranquilamente, não só a educação, como os demais servidores públicos municipais. Depois de 4 meses, vem a resposta de mais 0%. Né? Então não dá, né? Para que nós fiquemos de braços cruzados, silenciemos diante de uma situação dessa. 0, fomos para lá, paramos com os demais companheiros das outras categorias, apresentou-se 1,85, não aceitamos, foi para 2,95, chegou-se a 3%. Mas mesmo assim, a categoria rejeitou. Qual é a proposta da categoria? A proposta da categoria, a princípio, era 15,41 do conjunto de servidores, até porque nós tivemos perdas salariais desses últimos períodos. Mas depois, nas idas e vindas, nós minimamente aceitaríamos os 3% fosse retroativa à data base, que é janeiro. Que nem isso ele respeita, né? A data base do servidor público. Nós
Tentamos, por reiteradas vezes, dialogar, buscar uma reunião com o prefeito. Ele não recebe, as lideranças sindicais, nunca recebeu. Fomos recebidos pelos secretários de finanças, de gestão. Acho que não tem autonomia para decidir exatamente, na mesa de negociação. Na mesa de negociação, leva para o prefeito e que foi colocado que não se poderia avançar neste percentual. Fomos à Casa Mário Guimarães pedir ajuda aos parlamentares que representam os municípios maceienses, assumiram o compromisso conosco. Aí o prefeito manda para aquela casa os 3%, a revelia nossa, da gente acolher ou não aquela proposta. Dialogamos com a casa, eles assumiram o compromisso conosco que não votaria a proposta até termos uma audiência de conciliação no TJ. A audiência estava marcada para o dia 31 de agosto. Eles, no dia 23 de agosto, os parlamentares aprovaram em regime de urgência 3%, ou seja, empurrou de goela abaixo 3%, pensando que a categoria ia recuar da greve. Ao contrário, só nos causou indignação e estamos mantendo a greve até hoje. Né? O prefeito, de uma forma inábil, um dia que nós ocupamos a Secretaria de Economia do município, disse que nós éramos uns vândalos, que não era assim, que a gente só atrapalharia porque estava ocupando a Secretaria de Economia. Ora, se ele não consegue nos enxergar no diálogo para que nós pudéssemos conversar, nós tínhamos que chamar a atenção da sociedade. Infelizmente, parece que os trabalhadores só são enxergados quando fazem atos que são publicizados para a sociedade. E nesse período houve várias ações judiciais que colocaram alguns impedimentos em relação à mobilização, mas agora a legalidade da greve já está garantida, mas com exigência de funcionamento de pelo menos 63% das Ampliou escolas. para 75% agora. 75% agora já é uma informação mais recente. Mais recente. Nova. Decisão da semana passada, que começou a cumprir desde ontem. O desembargador reconheceu que a nossa luta é justa, né? Nossa greve foi julgada legal, porém que nós deixássemos um percentual das escolas funcionando, até porque ele tinha a preocupação dessas crianças não ficarem na vulnerabilidade. Muitas delas vão para a escola pela merenda, então que fosse servida a merenda. Então, decisão judicial não se discute, cumpre-se, e nós estamos mantendo 75% das escolas funcionando diariamente. Nesse período, o que a Prefeitura tem justificado para não atender à reivindicação dos trabalhadores em educação? Segundo a gestão, não tem recurso para ampliar esse percentual, nem retroagir a janeiro. Porém, nenhum gestor, que nós vamos dialogar, nenhum deles, seja ele estadual, municipal, dos vários municípios alagoanos, tem dinheiro para valorizar os profissionais. Se a gente não aperta, se a gente não faz a luta, a nossa valorização não vem, infelizmente. E o canal de negociação? O canal de negociação, até então, está fechado, não fomos mais procurados, e a nossa discussão está via justiça. Quando há algo novo, nós comparecemos. Hoje a companheira Célia esteve no TJ, eu não sei se ela foi convocada pelo desembargador, esteve lá para conversar com a nossa assessoria jurídica, para ver o que é que a gente... para que nós possamos sair desse impasse, né? O que nós esperamos é isso. Precisamos sair, né, de uma forma que garanta a nossa valorização, que não tenha prejuízo para os nossos estudantes. Professora, essas dificuldades que são alegadas pelas prefeituras têm a ver com a questão da liberação e aplicação de recursos do Fundeb ou não? Há uma alegação nesse sentido também? Eles colocam, sim, da aplicação do Fundeb, que o Fundeb hoje não dá conta de... Fundeb, para quem não sabe, é o Fundo Nacional Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Que não consegue manter esse percentual da valorização para os profissionais de educação. Porém, tem outros impostos, né, além do Fundeb, que podem se somar para garantir a valorização desses profissionais. Os impostos próprios, né, ISS, ICMS, do município, que pode sim garantir a valorização dos profissionais. Qual é a expectativa? Porque o impasse não pode continuar por muito tempo, não é? Qual é a posição do sindicato nessa questão específica? Nós estamos aguardando o posicionamento da Justiça, porque a greve foi julgada ilegal, a audiência de conciliação não avançou, estivemos lá com a equipe de governo, não avançou, e
certamente ela irá para o julgamento, porque como é uma decisão monocrática de um único desembargador, Tem que ser o pleno, tem né? que ser o pleno, estamos aguardando que ela vá para o pleno para ter uma decisão final e a gente terá os encaminhamentos da luta. É isso que estamos aguardando, mas estamos aí em luta, mantendo o percentual que a Justiça definiu. A senhora está indo a Brasília essa semana para ver essa questão que eu acabei de colocar aqui, um debate sobre a correção de falhas na liberação e aplicação de recursos do Fundeb. O que está acontecendo nessa ordem? Olha, na verdade, esses recursos aí são do antigo Fundef, não é Fundeb, que é um fundo que só atenderia a educação fundamental. Agora ele ampliou, agora não, desde 2007, ampliou para a educação básica. E no interstício de 98 a 2006, a União repassou valores a menores para os entes federados. E isso trouxe um prejuízo tamanho no pagamento desses profissionais de educação. Os gestores, os prefeitos, governadores entraram na Justiça para buscar essa correção, que o custo do aluno veio a menor, lograram êxito nesta ação e agora está sendo liberado, agora não, desde 2015. No total são 90 bilhões, né? E Alagoas, se não me engano, é aproximadamente 1 bilhão a título de precatórios. Exatamente, em razão desses cálculos. Em razão desses cálculos. Alguns municípios já receberam, 5 municípios receberam com a nossa intermediação, dialogamos com os gestores e com os órgãos de controle social, nós conseguimos que esse recurso fosse rateado entre os profissionais de educação, porque eles tiveram perdas salariais. O custo aluno, ele é o balizador dos recursos. Então, isso é fundamental para que nós consigamos valorizar os profissionais de educação. Professora, quanto à eleição para o sindicato, uma eleição disputada e que a Justiça adiou a eleição, por quê? Olha, adiou porque a chapa de oposição buscou no Ministério do Trabalho algumas colocações inverdades, é bem verdade que são inverdades, colocar para a sociedade alagoana que nós temos nomes repetidos, isso é uma verdade, mas que não são nomes repetidos que votariam mais de uma vez, são homônimos, que cada um tem um CPF diferente. Então, nós temos lá todo o nosso controle, todo o nosso Maria cadastro. José da Silva, por exemplo, deve ver... Várias, tinha 7 Maria José da Silva, 8 Maria Aparecidas, né? A princípio, essa lista não foi disponibilizada com os CPFs, porque nós temos um compromisso, uma responsabilidade em não divulgar os CPFs das pessoas, mas nós temos lá no nosso cadastro. Afirmar para o povo que os mortos também votariam é uma irresponsabilidade tamanha, porque os cadastros são inconsistentes do INSS, do TRE, as pessoas não vão ligar para o sindicato, eu faleci, tiro o meu nome da relação. Ao contrário, quem vota lá, o mesário está lá, a pessoa que vai votar tem que apresentar um documento com foto e você vai olhar para a cara da pessoa, do votante, se realmente é a pessoa que está lá, o nome Maria José da Silva, é ela que está presente. Então, em nenhum momento, esta entidade, 30 anos de existência, tem uma lisura tamanha... Que seria um erro, Claro. digamos assim, primário, não é? Primário, exatamente. Nós não seríamos loucas, não é, de ter uma irresponsabilidade dessa, de ter esses nomes na nossa relação, repetido ou de mortos. E quando acontece, então? Dia 9 e 10, a gente convoca todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação a fazerem presente as urnas, teremos urnas fixas, urnas volantes, para que nós possamos fortalecer esse instrumento de luta da classe trabalhadora, patrimônio do povo alagoano, que é o Sinteal. Tem uma história de luta, as pessoas que estão se propondo a continuar buscando o direito da classe trabalhadora, abrindo mão de suas vidas, estão lá se doando, né, pela valorização, respeito, em defesa de uma política educacional para o filho da classe trabalhadora, saúde do trabalhador, fortalecimento do sindicato e as lutas mais gerais da sociedade. Nós não estamos numa luta apenas corporativista, a gente está contra a homofobia, contra o racismo, contra a violência das mulheres, a favor da reforma agrária. Então, são lutas mais gerais da sociedade que estamos à frente. Então é isso, a gente convoca todos e todas para o dia 9 e 10 de outubro. Professora, obrigada, Consuelo Correia, por sua participação aqui no Frente a Frente. E aí eu agradeço e até uma próxima oportunidade. Nós aqui agradecemos o espaço e estamos prontas a participar em outro momento. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.